Os 10 maiores jogadores da história do Vasco da Gama. Mas antes de começarmos esta curiosidade, não se esqueça de comentar, curtir e se inscrever no nosso canal, que traz notícias quentinhas sobre futebol. Danilo Alvim, 10º. Para começar nossa lista, temos um jogador que viveu um dos momentos mais fascinantes da história do Vasco. Danilo Alvim foi meio-campista titular absoluto do famoso Expresso da Vitória, apelido do Vasco nos anos 40, em grande parte devido à força do time. O meia chegou ao clube carioca em 1946, aos 26 anos, no auge da carreira. Danilo Alvim, carinhosamente conhecido como Príncipe por suas atuações em campo, permaneceu no clube até 1954. Foram 305 jogos disputados e 65 gols marcados. Mauro Galvão, 9º. O primeiro zagueiro de nossa lista é Mauro Geraldo Galvão, ou simplesmente Mauro Galvão, que foi um dos grandes símbolos do time Vasco nos anos 90, período em que Cruzmaltino conquistou grandes feitos. O zagueiro chegou ao clube carioca em 1997 no final da carreira, logo após conquistar o Campeonato Brasileiro de 1996 pelo Grêmio. Passou 3 anos no Rio de Janeiro, chegando ao auge quando se aproximava da aposentadoria. Felipe, 8º. Felipe foi outro jogador muito importante no Vasco da Gama nos anos 90 e é considerado por muitos o maior lateral esquerdo da história do clube. Conhecido por sua classe e habilidade com a perna esquerda, Felipe já passou 2 vezes pelo Vasco e nas 2 vezes saiu com títulos na bagagem. Felipe teve um total de 358 chances para jogar com a camisa do Vasco, além de 2 passes. Barbosa, 7º. Barbosa, o primeiro e único goleiro da nossa lista, e também fez parte do famoso Expresso da Vitória. Barbosa chegou ao Vasco em 1945 e ficou até sua primeira visita em 1955. Mais tarde, ele voltou ao clube em 1958 e ficou no São Januário até 1962. Com 485 jogos pelo Vasco, Barbosa é o 5º jogador que mais atuou pelo clube. Além disso, foi decisivo na conquista de 6 campeonatos estaduais, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952 e 1958, e da Copa Rio-São Paulo de 1958. Bellini, 6º. Outro zagueiro da nossa lista é o Bellini, que conta uma história marcante e muito importante para o Vasco da Gama. O zagueiro chegou ao clube em 1952, aos 22 anos, durante a reconstrução do Vasco, que havia sofrido a dissolução do time do Expresso da Vitória. Apesar das condições desfavoráveis, Bellini conseguiu mostrar todo o seu potencial, conquistando inclusive a titularidade do Brasil na Copa do Mundo de 1958, marcando o primeiro título da seleção do Brasil em Copas. Pelo Vasco, Bellini disputou mais de 430 jogos. Edmundo, 5º lugar. No ataque, temos ele, o animal. Edmundo Alves de Souza Neto, ou apenas Edmundo, é sem dúvida um dos nomes mais importantes da história do Vasco e um dos melhores jogadores que o clube já viu. Edmundo, da base vascaína, fez uma breve parada em sua primeira visita ao São Januário, mas retornou em outras 4 oportunidades para voltar ao clube em um total de 5 vezes. Polêmico, mas sempre decisivo, Edmundo começou e encerrou sua carreira no Vasco da Gama. No total, jogou em mais de 200 jogos e marcou 138 gols. Ademir de Menezes, 4º. Ademir de Menezes foi o primeiro grande ícone do clube e o principal nome do Expresso da Vitória nos anos 40. Considerado por muitos clubes o maior jogador antes da chegada de Roberto Dinamite. Habilidoso e decisivo, Ademir de Menezes era fascinado pelo futebol brasileiro na década de 40, jogando 2 vezes pelo Vasco. A primeira vez, de 1942 a 1945, foi menos expressiva. Juninho Pernambucano,
Terceiro. Maior meio-campista da história do Vasco, pelo menos na idolatria da torcida, Juninho Pernambucano marcou época dos anos 90 com a camisa preta e branca do clube carioca. O meio-campista chegou ao São Januário em 1995 ainda muito jovem, com apenas 20 anos. Em seu primeiro período ficou até 2001 e provavelmente foi o principal nome do clube na época. No total, Juninho fez 393 jogos no Vasco, marcando 76 gols. Romário, segundo. Nosso segundo lugar é uma questão de talento, mas também de importância e idolatria. Em campo, Romário pode ser o melhor jogador do Vasco da Gama. Mas além de suas qualidades individuais, o ex-atacante também tem uma longa história no São Januário, marcada por conquistas e polêmicas. Criado na base do Vasco, Romário estreou pelo clube em 1985. Apesar de sua pouca idade, ele mostrou suas habilidades desde cedo. Em sua primeira temporada, que durou até 1988, marcou 139 gols e conquistou o bicampeonato carioca em 1987 e 1988. No total, Romário disputou 406 jogos e marcou 326 gols. Roberto Dinamite, primeiro lugar. Carlos Roberto de Oliveira, conhecido como Roberto Dinamite, é sem dúvida o maior jogador da história do Vasco. Outra cria da base vascaína, Roberto Dinamite é de longe o jogador que mais atuou pelo Vasco, com mais de 1.100 partidas. Além disso, é o artilheiro do clube, com mais de 700 gols. Além de grande artilheiro da carreira de Roberto Dinamite no São Januário, sua capacidade de decisão foi a base para a conquista de vários títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro de 1974, que foi um recorde na história do clube. Pelo Vasco, ele disputou 429 jogos, o 11º com mais jogos, e marcou 301 gols. Para mais informações, clica no link aqui na descrição e não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal.